Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui nessa noite, para enaltecermos ao nome do Senhor, junto com os nossos jovens e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu queria convidar os irmãos para estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Salmo 91. Nós iremos fazer um momento de reflexão nessa noite, dentro desse salmo. Eu sei que o culto é dos jovens, mas irei falar alguma coisa também sobre a leitura que foi lida nessa noite, mas eu preciso falar alguma coisa nesse salmo. Esse salmo tem falado ao meu coração. Ontem, aqui pela manhã na igreja, o Senhor falava comigo dentro desse salmo. Ontem à tarde, como se fomos para a sede, o Senhor falou comigo de novo nesse salmo. E hoje já foi lido aqui nessa noite esse salmo. Eu queria enfatizar uma reflexão para nós nessa noite. Vamos ler esse Salmo 91, que parece ser um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Ou um texto mais conhecido, mas a palavra do Senhor, ela é nova todos os dias, e eu sei que o Senhor tem coisa a ministrar aos nossos corações nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te levará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, o áspide, e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Eu queria que a igreja lesse comigo esse último. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhes mostrarei a minha salvação. Amém? Os irmãos podem sentar. Não vou estar aqui pregando, mas eu quero trazer uma reflexão aos nossos corações dentro desse salmo. O salmista, ele louvava a Deus pelo seu amor, da sua obra, pela sua justiça e pela graça do Senhor. E nós aqui nessa noite, pela segurança, o salmista, ele alegrava pela segurança que ele tinha, pela firmeza, pelo amor de Deus para com ele se alegrava. E nós aqui nessa noite, nós iremos também agradecê-lo a ele por tudo isso que ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero abrir uma janela nessa noite falando de esconderijo e falando de sombra. Bem rapidinho, não quero ficar aqui enfadando os irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre sombra e sobre esconderijo. O Senhor, ele tem falado ao meu coração. O primeiro diz que aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente ele descansa. Quem aqui trabalha na roça? Quem aqui já trabalhou no sol? Né? Aquele sol de janeiro, né? Aquele sol quente, né, irmão Valde? E por isso que eu falei que é uma palavra de reflexão, porque às vezes a gente lê e a gente não para refletir. Eu quero refletir isso aqui com os irmãos nessa noite. Quem está lá no sol, trabalhando no meio do mato, no sol quente, sol de janeiro quente, o que a gente quer? Sombra.
Aleluia. E aqui o texto nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. O que é um esconderijo? O que é para você um esconderijo? Quando está vindo uma chuva, uma tempestade muito grande, uma ventania, e você está num lugar aberto, o que você procura? Um esconderijo, não é isso? E aqui o salmista, ele vem dizer que aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que fica dentro do esconderijo. Habitar é viver dia e noite. Ou seja, aquele que tem uma vida com Deus, uma vida diária com o Senhor. Às vezes a gente fica lendo, bonito, né? Mas a gente não para pensar o que o salmista está dizendo, o que essa palavra está dizendo para a gente. Habitar é morar, é ficar sempre ali, irmã Maria Elza, está sempre ali. Então o salmista, ele vem destacando dentro desse texto que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele pode descansar. Se ele está lá no sol, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, ele pode ficar debaixo da sombra. Que coisa gostosa, irmã Joyce. Quando está aquele sol quente, a gente consegue ficar debaixo de uma sombra maravilhosa. A palavra de Deus vem dizer que aquele que habita, aquele que mora, glória a Jesus, pode descansar no meio das dificuldades, pode descansar no meio das diversidades da vida, pode sentir um bálsamo, uma sombra fresca, um lugar gostoso. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Debaixo das asas do Onipotente. Quem aqui já viu uma galinha cheia de pintinho? Ela pega os seus filhotes em meio às dificuldades, em meio aos problemas que estão surgindo à volta. Ela pega os seus filhotes e coloca debaixo das suas asas. E tenta acolhê-lo, todos ali, para que nenhum pereça. Então aqui está falando que aquele que habita, aquele que serve a Deus de verdade, quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades vêm, ele fica debaixo do esconderijo do Altíssimo, e nenhum mal, diz a palavra, que chega até você, até aquele que está debaixo das asas do Onipotente. Então é maravilhoso servir a Deus, jovem. É maravilhoso servir a Deus, igreja. Porque quando você se deparar com situações adversas da sua vida, você pode confiar. É de verdade, é fé. Você pode descansar e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Pode estar tudo difícil, mas eu estou guardado debaixo da sombra. Nenhum mal vai chegar até a mim. Lá fora está cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas eu estou guardado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Oh, glória! Porque Ele pode me livrar do laço do passarinheiro. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, laço do passarinheiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes no caminho a gente se depara com laços, com problemas. Aqui está dizendo que Ele te livra do laço do passarinheiro, irmã Joana. O adversário pode até lançar, mas você que está debaixo do esconderijo, o Senhor te protege, te livra de todo mal. Ele é a sua segurança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que você não precisa temer nada, nem espanto noturno, nem seta que voe de dia, nada.
e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandades que assole o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Aleluia. Do lado ao contrário, pode ter um monte, irmão Josiel, de gente tentando te atrapalhar. Pode ter uma multidão muito maior, mas você não vai ser atingido. Aleluia. Porque você está protegido pelo Senhor. Oh, glória a Deus. É muito bom saber em quem a gente tem crido. É muito bom saber em quem a gente tem colocado a nossa confiança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você jovem, por onde você anda, por onde você vai, confia, creia que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e que mal nenhum vai chegar até por você, porque você está guardado pelos anjos do Senhor. Aleluia. Eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece com o teu pé em pedra. Ele segura com as suas mãos. O caminho está difícil, está cheio de pedras, cheio de obstáculos, mas Ele vai segurar nas suas mãos, jovem. Você vai passar por todos aqueles obstáculos com segurança. Você vai passar por todos aqueles precipícios com segurança, porque Ele está segurando nas suas mãos. Eles se sustentarão para que você não tropece com o teu pé na pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele está com você no momento de angústia. Naquele momento que você acha que está sozinho, que está tão difícil, Ele está com você. Aqui a palavra nos diz: eu estarei com ele no momento de angústia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, vou dar abundâncias de dia e vou mostrar o que é mais importante, a minha salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse que era uma reflexão, mais uma vez eu digo, a gente precisa habitar. Habitar não é meramente dizer eu sou crente, eu vou na igreja, não. Habitar é servir ao Senhor com alegria, é estar firmado na presença do Senhor. Aleluia. Quando a gente coloca um saldo positivo lá no banco, a gente, quando precisa, a gente vai lá, a gente passa o cartão, a gente consegue. E quando a gente não tem, a gente coloca o cartão lá e não sai nada, porque a gente não tem saldo, o nosso saldo é negativo. Então a gente precisa ter um saldo positivo com o Senhor. A gente precisa habitar diariamente com o Senhor. A gente precisa estar firmado sempre com o Senhor. Porque quando surgirem os problemas, a sombra do Onipotente vai chegar e a gente vai descansar. Por mais que seja difícil o momento, por mais que seja difícil o lugar, que você pode olhar assim para um lado, olhar para o outro, não ver ninguém que possa te estender a mão. E você olha assim e fala: meu Deus, e agora? Aleluia. A sombra do Onipotente vai chegar até você e você vai se sentir protegido pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe, igreja. Que Deus abençoe você, jovem. E que você se sinta assim, debaixo da potente mão do Senhor. Eu já estou encerrando essa reflexão. E queria deixar só para nossa meditação o texto que o nosso pastor leu nessa noite. Para vocês, jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Aproveita a sua vida de juventude. Aproveita a sua força e sirva a Deus de verdade. Aleluia. Aproveita esse tempo que você tem energia de sobra e sirva a Deus. Sabe por causa de quê?
Porque quem serve a Deus de verdade, conforme eu falei aqui, tem tudo. O seu futuro está garantido. A sua vida está garantida. Tudo que você sonha está garantido pelo Senhor. Mas você precisa agradar do Senhor. O Salmo diz assim. Salmo 37, versículo 5. Agrada-te do Senhor, e Ele, jovem, vai conceder os desejos do seu coração. É simples assim, é fácil. Não sei o que você precisa, não sei o que você almeja, o que você sonha para o seu futuro. Mas a Bíblia diz para mim e para você: agrada-te do Senhor, e Ele vai conceder o que o seu coração deseja. Lembra do seu Criador, lembra do tempo de infância, e aproveita com muita força para servir a Deus. Quando chegar lá na frente, que você já tiver mais de idade, assim como eu, você vai poder olhar e dizer: foi muito bom passar minha juventude na presença do Senhor, porque isso me fez com que eu tivesse alicerce para a minha vida, que eu tivesse força para me continuar caminhando. Então que Deus te abençoe, jovem, nessa noite. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo continua te falando, e que você e eu possamos sentir o frescor da sombra do Onipotente. O sol pode estar quente lá fora, o sol pode estar queimando, mas você está sentindo o frescor da sombra do Onipotente. Que Deus te abençoe nessa noite, e que Ele nos dê uma semana abençoada, e que nós possamos sentir isso, sentir essa verdade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. A sombra do Onipotente. Que o Senhor nos guarde. Amém. Bom estar na casa do Senhor e adorar o nome dEle, é isto? E exaltar este Deus Todo-Poderoso, a qual cremos, é isso? Aceitamos, confiamos e aprendemos realmente a se refugiar realmente no Deus Todo-Poderoso. O Deus que a Bíblia diz que é um Deus onipresente, onipotente, é isso? Onisciente, e que tem todo o poder no céu, é isso? E na terra. Por isso que adoramos o nome dEle, juntamente com o jovem desta noite, na direção do culto, não é isso? Mas o culto, irmãos, quando é do departamento, é de toda a igreja, todos faz parte, é isso? Aqui estamos somando junto, aqui estamos realmente compondo com a nossa experiência, com um pouquinho de tempo a mais de vida, não é isso? Um tempo mais de experiência, mas a intenção aqui, irmãos, é somarmos junto para glorificarmos e exaltar o nome do Senhor Jesus, tá? Vai dar para sair, não? Programado o corinho, mas a gente pode cantar ele. A gente ia até jogando na tela, mas não deu. Quem conhece que corinho? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem conhece, não? A sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Aleluia. Tá, que aprendemos a esconder debaixo da potente mão do Senhor, não é isso? Diz o salmista: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele realmente, e aí realmente o mais tudo ele fará. Tá? Encerrando o trabalho, temos culto da semana, quarta-feira, a partir das 7h30, culto público, não é isso? Sexta-feira, culto de oração. No sábado da manhã, temos culto de oração também com as irmãs, tá? Irmã Valdeia parece que fez uma cirurgia, mas tem alguém
na suplência, não é isso? E domingo pela manhã também escola dominical novamente, e domingo à noite culto de louvor ao nome do Senhor Jesus. Né? Eu não disse vai ser culto de algum departamento, mas né, acredito que é o culto normal da igreja, tá bom? E irmão Luca também, que está na responsabilidade, só pede para lembrar os irmãos, né, ou os casais, não é isso? De namorado, brincadeiras à parte, tá, irmãos? Que não deixe, somos eternos namorados, é isso? Os casais que vão estar participando do jantar, que foi combinado para o dia 17 do mês próximo, do 6 de 2023, às 7 horas da noite, né, no Salão do Liminha, tá? E os casais que é realmente interessado, procure o irmão Luca, né? Já está vendo com os irmãos, realmente, para oficializar a sua presença, tá bom? Né? A taxinha, os irmãos já sabem, que será de R$50 de participação, tá? E aí está os anúncios para todos, né, os namorados da igreja, tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por estar na igreja, na casa do Senhor, e podemos adorar o nome dEle, tá? Podemos alegrar um com os outros, irmãos, e mediante a palavra de Deus, tudo que foi pregado aqui nesta noite, né, ouvimos a última pregação, mas cada um versículo, um louvor, né, ou testemunho, irmãos, ele serve realmente também para edificar as nossas vidas, tá? Aqui é um somatório, irmãos. Às vezes quando o irmão vem aqui e faz um pedido de oração por uma necessidade, né, um aperto, uma enfermidade está passando, toda a igreja, né, compartilha e participa junto. E quando o irmão também agradece, irmãos, também nos alegramos, tá? E aqui, irmãos, é um somatório, tá? Servir a Deus, irmãos, às vezes, seja no momento de alegre, é muito fácil dar glória a Deus, mas quando estamos passando por luta, irmãos, a Bíblia também recomenda, né? O apóstolo Paulo deixou uma experiência e dizia assim: tudo dai graça. Paulo, quando diz isso, irmãos, ele estava numa boemia, não. Paulo estava preso num calabouço, tá? Mas ele diz: tudo dai graça, porque é permissão de Deus, tá? Se a nossa vida está debaixo da potente mão de Deus, né? Se nós estamos refugiados em Deus, como diz a palavra pregada, realmente, tá? Nós aprendemos a suportar as adversidades. Uma coisa que nós temos certeza, que Jesus está conosco. Até quando ele prometeu, irmãos? Está com a gente, até o consumado século. Depois, nós estaremos com ele para uma eternidade, tá? Essa é a esperança da igreja. Você pode confiar realmente nessa palavra, irmãos, tá? Quando a irmã escolheu esse texto para pregar, tá? A quem tem ali a Bíblia demarcada, irmãos, esse capítulo, né, ele é todo de promessa, todinho de promessa, tá? E tenho certeza que talvez na história da sua vida, talvez você tenha feito alguma promessa para alguém, tá? E às vezes até para Deus, tá? Quando você fizer para alguém, irmãos, tá? Diz o provérbio popular que tratar não é obrigação, agora cumprir é, tá? E quando você trata com Deus, irmãos, é mais ainda. Você não precisa prometer para Deus mais do que você possa fazer. A recomendação da Bíblia, irmãos, se tiver a tua mão, faça conforme a tua força, tá? Mas promete alguma coisa para Deus, tá? A Bíblia é um livro repleto. A Bíblia contém pelo menos 1.100 promessas diretamente, tá? Para o ser humano, fora as outras promessas. É isso? Então é um livro de promessas. Então promete algo para Deus, promete e cumpre, tá? Porque Deus é fiel, irmãos, e uma vez que Ele quer também do seu servo fidelidade. Vamos orarmos a Deus. Algum pedido especial de oração? Sebastião, é isso? Está dengoso? Suspeito, né? Está dengoso? Tá. A Josélia, irmã Joyce, a Joana, família. Oração também, para a irmã Marcela, tá? Ele é membro do pastor Sírio, tá? Está internada no CTI, tá? E né, inspira muito cuidado a sua necessidade, tá? Mas a gente aprendeu a confiar em quem é maior. Sabemos que a medicina tem, né, as suas capacidades e recursos, tá? Mas às vezes, né, para o homem chega ao limite, mas para Deus não tem limite, irmãos. Ele é o dono da vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele preserva a vida, tá? E acima aprendemos desse Deus que nós servimos, tá? Algum pedido a mais? Isso, irmão Antônio, que está se recuperando, irmã Valdeia também, né, que está se recuperando, é isso? Tá? Que Deus dê paciência a ele se realmente, daqui a pouco está junto de nós novamente, para junto adorarmos o nome do Senhor Jesus, tá? Vamos orarmos? Alguém pode erguer da sua mão?
Isaías diz que a mão do Senhor está estendida. Tá? Se eu estendo a minha, é isso? De uma maneira simbólica, irmãos. Fica mais perto, não é isso? Então oremos. Meu Deus e meu Pai que está no céu, graças damos a Ti, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa, ao Senhor que tudo fez pelas nossas vidas, por ter nos guardado, protegido até esta hora presente, e abençoou para que nós pudéssemos estar nesta noite, para mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Aqui propagamos realmente a mensagem de salvação, a mensagem realmente que liberta. Pai querido, seja o mais vil pecador. Pai querido, cremos no Senhor, que o Teu Espírito Santo está com a Tua igreja, cuidando, abençoando, Pai querido, preservando realmente. É um mundo tão conturbado, Senhor, é um mundo realmente que muitas vezes tem atraído muitas vidas para estar em lugar que o Senhor não lhe agrada, Pai querido, mas aqui tem um povo que Te serve, que Te adora, Pai querido, diante da Tua palavra pregada, ainda temos muitas almas a ganhá-las, Senhor, que o Senhor continue abençoando os visitantes, aqueles que somaram com a gente, para que esse culto fosse realizado, o departamento jovem, Pai querido, continua abençoando os jovens da Tua igreja, Pai querido, para que eles continuem a pregar a Tua palavra, a Te servir, a Te adorar, que não olhe nem para a direita ou a esquerda, mas olhe para o alvo que é o Senhor. Diz a Tua palavra que é o autor, o consumador da nossa fé, por isso que nós cremos no Senhor. Pai querido, todos pedidos feitos nesta noite, por alguém que está enfermo, carente, necessitado, Pai querido, a restabelecer da sua saúde, ainda que esteja no leito do CTI, Pai querido, mas o Senhor é maior, assim a Tua palavra nos garante, que o Senhor tem todo o poder do céu e na terra, e para com as nossas vidas, e Tu és o médico dos médicos, por isso que aprendemos a depositar em Ti toda a nossa confiança, e crendo no Senhor, e na força do Teu poder. E se esse trabalho está terminado, despede em paz a Tua igreja, para os seus lares, Senhor, para que tenha eles uma noite de repouso, e seja guardado, e mais uma semana de trabalho, que os Teus filhos sejam prósperos nos seus negócios, nos seus afazeres realmente, Pai querido, que retorne novamente, se o Senhor assim nos permitir, para mais um culto de louvor a Ti, é o que nós Te suplicamos, pedindo e agradecendo por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos os Teus filhos que ama e guarda a sua rica e maravilhosa vinda. Todos digam junto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão com Deus. Volte de novo, tá bom? Os visitantes, obrigado pela presença de cada um. A casa é sempre nossa, tá bom? Vão na paz. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim.